Oi, pessoas! E aí, tudo bem com vocês? Bora para mais uma leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos? Bora continuar nossa corrida. Nós paramos na página 43, a gente estava dentro do capítulo 2 e íamos entrar no subconto Cheiro de Sangue. No conto, as irmãs fecham com violência a porta da Câmara da Morte. A jovem esposa tem os olhos fixos no sangue da chave. Um gemido sobe dentro dela. Preciso limpar esse sangue ou ele saberá. Agora o self ingênuo tem conhecimento de uma força assassina solta dentro da psique. E o sangue na chave é sangue de mulher. Se fosse apenas sangue do sacrifício de fantasias frívolas, haveria na chave apenas uma pequena marca. Trata-se, porém, de algo muito mais sério, pois o sangue representa o extermínio dos aspectos mais profundos e íntimos na vida criativa da alma. Nesse estado, a mulher está perdendo a sua energia para criar, quer sejam soluções para armazenar questões da sua vida, como educação, família, amizades, quer se trate dos seus objetivos, seu desenvolvimento pessoal, sua arte. Isso não é um mero adiamento, pois prossegue por semanas e meses a fio. A mulher parece arrasada, talvez cheia de ideias, mas com uma anemia profunda e cada vez mais incapaz de realizá-las. O sangue nesse contexto não é o sangue menstrual, mas o sangue arterial, o da alma. Ele não chama só a chave, ele escorre pela persona inteira. O vestido que está usando bem como todos os outros no guarda-roupa ficam manchados. Na psicologia arquetípica, a roupa simboliza a presença externa. Ela é a máscara que a pessoa mostra ao mundo. Ela esconde muita coisa. Com disfarces e enchimentos psíquicos adequados, tanto os homens quanto as mulheres podem apresentar ao mundo uma persona quase perfeita, uma fachada quase perfeita. Quando a chave que chora ou a pergunta que clama mancha as nossas personagens, não conseguimos mais esconder nossas dificuldades. Podemos dizer o que quisermos, mostrar a expressão mais sorridente, mas uma vez tendo a verdade revoltante da Câmara da Morte, não podemos mais fingir que ela não existe. E ver a verdade faz com que esgotemos a nossa energia ainda mais. É doloroso, é um corte na artéria. Precisamos tentar corrigir imediatamente esse terrível estado. Portanto, nesse conto de fadas, a chave também funciona como recipiente. Ela contém o sangue, que é a recordação do que se viu e do que se sabe. Para as mulheres, a chave sempre simboliza o acesso a um mistério ou ao conhecimento. Nos contos de fadas, a chave é muitas vezes representada por palavras como, por exemplo, abra de sésamo, que Alibaba grita para uma montanha anfractuosa, por exemplo, fazendo com que a mesma ribombe e se abra para ele poder entrar. No estilo mais picaresco, nos estúdios da Disney, a fada madrinha de Cinderela entoa Bibiti-Bibiti-Boo e as árvores viram carruagens e camundongos cocheiros. Nos mistérios eleusis, a chave era escondida sobre a língua, dando a entender que o enigma, a pista, o indício estavam num conjunto especial de palavras de perguntas-chave. E as palavras de que as mulheres mais precisam em situações semelhantes às descritas na Histórias de Barba Azul são os seguintes: o que está atrás da porta? O que é? O que não é como aparenta ser? O que eu sei, no fundo de mim mesma, que preferia não saber? Que parte de mim foi morta ou está agonizando? Todas essas perguntas são chaves, e é muito provável que as respostas a essas 4 questões apareçam manchadas de sangue. Só repetindo essa frase aqui, ó. Todas as perguntas são chaves, e é muito provável que as respostas a essas 4 questões apareçam manchadas de sangue. É somente a insistência do sangue na chave, o aspecto assassino da psique, cuja tarefa consiste, parcialmente, em medir que ocorra
Todas essas perguntas são chaves e é muito provável que as respostas a essas 4 questões apareçam manchadas de sangue. O aspecto assassino da psique, cuja tarefa consiste parcialmente em impedir que ocorra a conscientização, continuará a fazer verificações ocasionais e arrancar ou envenenar qualquer novo rebento. É a sua natureza, sua função. Por isso, num sentido positivo, é somente a insistência do sangue na chave que faz com que a psique grave o que viu. É que existe uma censura natural em todos os acontecimentos negativos e dolorosos que ocorrem em nossas vidas. O ego censor, sem sombra de dúvida, deseja esquecer o que viu o quarto, que viu os cadáveres. É por isso que a esposa do Barba Azul tenta esfregar a chave com um esfregão de crina. Ela tenta tudo o que conhece, todos os remédios para lacerações e ferimentos profundos da medicina popular das mulheres. Teia de aranha, cinzas de fogo, todos associados à urdidura da vida e da morte pelas parcas. No entanto, ela não consegue cauterizar a chave, nem consegue encerrar o processo fingindo que ele não ocorre. Ela não consegue fazer a chavinha parar de chorar sangue. Paradoxalmente, à medida em que sua vida antiga está morrendo e até mesmo os melhores remédios não conseguem esconder este fato, ela está alerta para sua perda de sangue e, portanto, apenas começando a viver. A mulher previamente ingênua precisa encarar o que ocorreu. O assassinato cometido pelo Barba Azul e todas as suas esposas curiosas é o assassinato da criatividade feminina, aquela que tem o potencial para se desenvolver em todos os aspectos novos e interessantes. O predador é especialmente agressivo ao armar emboscadas para a natureza selvagem da mulher. No mínimo, ele procura escarnecer da ligação da mulher com seus insights, suas inspirações, sua persistência e tudo mais. E no máximo, ele tenta romper essa ligação. Uma outra mulher com quem trabalhei, pessoa talentosa e inteligente, contou-me a história da sua avó que morava no meio-oeste. A imagem de felicidade dessa avó consistia em tomar o trem até Chicago, usando um belo chapéu e sair caminhando pela Michigan Avenue, olhando todas as vitrinas e sentindo-se elegante. Por um motivo ou outro, ou talvez pelo destino, ela se casou com um homem do campo. Eles foram morar no meio da região tritícola e a mulher começou a definhar na elegante casa de fazenda que era pequena, exatamente do tamanho certo, com todos os filhos certos e o marido certo. Ela já não tinha mais tempo para a vida frívola que havia levado no passado. Filhos demais, serviços domésticos demais. Um dia, anos mais tarde, depois de levar o piso da cozinha e da sala e de estar com as próprias mãos, depois de lavar o piso da cozinha e da sala de estar com as próprias mãos, ela vestiu a sua melhor blusa de seda, abotoou a sua saia longa e colocou o seu chapelão na cabeça. Empurrou o cano da espingarda do marido contra o céu da boca e puxou o gatilho. Qualquer mulher viva sabe porque ela lavou o chão antes. Uma alma faminta pode ficar tão cheia de dor que a pessoa não consegue suportar mais. Como as mulheres têm uma necessidade profunda da alma de se expressar em seus próprios estilos de alma, elas precisam se desenvolver e florescer de um modo que faça sentido para elas, sem serem molestadas pelos outros. Nesse sentido, a chave com sangue poderia também representar as linhagens femininas que vieram antes de cada mulher. Quem dentre nós não conhece pelo menos uma mulher amada que perdeu seus instintos para fazer boas opções na vida e foi assim forçada a viver uma vida alfinetada, alienada ou pior? Deixa eu só anotar uma ideia que eu tive aqui, que senão ela vai voar. Nesse sentido, a chave com sangue poderia também representar as linhagens femininas que vieram antes da mulher. Quem dentre nós não conhece pelo menos uma mulher amada que perdeu seus instintos para fazer as boas opções na vida e foi assim forçada a viver uma vida alienada ou pior? Talvez você mesma seja essa mulher. Uma das questões menos discutidas a respeito do processo de individuação é de que à medida que se lança luz sobre as trevas da psique com a maior intensidade possível, a sombra, onde a luz não alcança, fica ainda mais escura. Portanto, quando iluminamos alguma parte da psique,
Disso resulta uma escuridão mais profunda com a qual temos que lutar. Não se pode deixar de lado essa escuridão. A chave ou as perguntas não podem ser ocultadas nem esquecidas. As perguntas precisam ser feitas, elas precisam obter resposta. O trabalho mais profundo é geralmente o mais sombrio. Uma mulher corajosa, uma mulher que procura ser sábia, irá urbanizar os terrenos psíquicos mais pobres, pois se ela construir apenas os melhores terrenos da psique, terá uma visão mínima de quem realmente é. Portanto, não tenha medo de investigar o pior. Isso só lhe garante um aumento no poder da sua alma. É nesse tipo de urbanização psíquica que a mulher selvagem brilha. Ela não tem medo da treva mais profunda, pois na realidade consegue ver no escuro. Ela não tem medo de vísceras, de desejos, podridão, fedor, sangue, ossos frios, moças moribundas e maridos assassinos. Ela tem condições de ver tudo, suportar tudo, de ajudar. E é isso que a irmã mais nova, no conto do Barba Azul, está aprendendo. Os esqueletos na câmara representam, sob a ótica mais positiva, a força indestrutível do feminino. Arquetipicamente, os ossos apresentam aquilo que não pode ser... Arquetipicamente, os ossos representam aquilo que não pode nunca ser destruído. A simbologia dos ossos nas histórias revela essencialmente que existe algo na psique que é difícil de destruir. Nosso único bem que é difícil de destruir é nossa alma. Quando falamos da essência feminina, estamos realmente falando da alma feminina. Quando falamos de espalhados no subterrâneo, estamos afirmando que algo aconteceu à força da alma e, no entanto, muito embora sua vitalidade exterior tenha sido roubada, muito embora sua vida tenha sido essencialmente esmagada, ela não foi destruída por completo. Ela pode voltar a viver. Ela volta a viver através da jovem esposa das suas irmãs, que afinal conseguem romper com o antigo modelo de ignorância e contemplar o horror sem desviar o olhar. Elas são capazes de ver e suportar o que veem. Aqui estamos novamente no lugar de La Loba, na caverna do arquétipo da mulher dos ossos. Aqui temos restos do que um dia foi uma mulher inteira. Contudo, ao contrário dos aspectos cíclicos da vida e da morte do arquétipo da mulher selvagem, que torna a vida que está pronta para morrer, a incuba e a devolve ao mundo, o Barba Azul apenas mata a mulher e a desmembra até ela se resumir a nada, além de ossos. Ele não lhe deixa beleza, amor, identidade, e por isso nenhuma capacidade de agir em sua própria defesa. Para consertar esse aspecto, nós, enquanto mulheres, devemos contemplar o assassino que nos mantém sob controle, observar os resultados do seu trabalho medonho e registrar, contudo, conscientemente, mantê-lo na consciência e depois agir. Os símbolos do calabouço, da masmorra e da caverna estão todos interrelacionados. Eles são antigos ambientes iniciáticos, um lugar ao qual, ou através do qual, a mulher desce até os assassinos, onde respeita tabus para descobrir a verdade e de onde, através da inteligência e ou sofrimento, sai vitoriosa ao expulsar e transformar ou exterminar o assassino da psique. O conto delineia para nós as tarefas com instruções claras. Descubra os corpos, siga os instintos. Veja o que estiver vendo, reúna a energia psíquica e acabe com a energia destrutiva. Se uma mulher não examinar essas questões do seu próprio entorpecimento e assassinato, ela permanecerá obediente aos ditames do predador. Uma vez que ela abra esse aposento na psique, que mostra como ela está morta e retalhada, ela perceberá como diversas partes da sua natureza feminina e de sua psique instintiva foram extirpadas e tiveram uma morte indigna por trás de uma fachada de prosperidade. Agora que ela percebe isso, agora que registra como está presa quanto a sua vida psíquica está em jogo, agora sim ela pode fazer algo ainda mais poderoso. Recuar e dar a volta.
Recuar e dar a volta são movimentos de um animal que se enfurna na terra para fugir e aparece de novo às costas do predador. Essa é a manobra psíquica e que a esposa do Barba Azul efetua para restabelecer o domínio sobre a sua própria vida. O Barba Azul, ao descobrir que considera a falsidade da sua esposa, a segura pelo cabelo e a arrasta a escada abaixo. Agora é a sua vez, ruge ele. O elemento assassino do inconsciente que se levanta e ameaça destruir a mulher consciente. A análise, a interpretação dos sonhos, o autoconhecimento, a investigação, todas essas atividades são realizadas por serem meios de recuar e de dar volta. Elas são meios de mergulhar e vir à tona por trás da questão, vendo-a de uma perspectiva diferente, sem a capacidade de ver realmente e deixar escapar o que foi aprendido a respeito do self do ego, do aspecto luminoso do self. Na história do Barba Azul, a psique tenta agora evitar ser morta. Tendo perdido a ingenuidade, ela se tornou astuciosa. Ela pede tempo para se recompor. Ela pede tempo para se compor. Em outras palavras, tempo para se recompor para o combate final. Na realidade externa, encontramos mulheres planejando suas fugas, seja de um antigo estilo destrutivo, seja de um amante, seja de um emprego. Ela para ganhar tempo. Ela espera a hora certa, ela planeja sua estratégia e reúne forças interiores antes de realizar uma mudança externa. Às vezes é exatamente esse tipo de ameaça imensa do predador que faz com que a mulher deixe de ser um amor de pessoa e se adapta a tudo e passa a ter o olhar suspeito dos desconfiados. Por ironia, os dois aspectos da psique e do predador do jovem potencial chegam ao ponto de ebulição. Quando a mulher percebe que foi presa, tanto no mundo interior quanto no exterior, ela mal consegue tolerar a situação. É um golpe na raiz de quem ela realmente é, e ela planeja como seria sua obrigação destruir a força predatória. Enquanto isso, seu complexo predatório está furioso por ela ter aberto a porta proibida e começa a dar as suas voltas, tentando bloquear todos os caminhos de fuga. Essa força destrutiva torna-se assassina. Diz a mulher que ela violou o que havia de mais sagrado e por isso deve morrer. Quando aspectos opostos da psique de uma mulher atingem o seu posto de saturação, a mulher não pode sentir um cansaço incrível, pois a sua libido está sendo sugada em duas direções opostas. No entanto, mesmo uma mulher que esteja morta de cansaço com suas lutas infelizes, não importam quais sejam, muito embora ela esteja com a sua alma exausta, ela ainda assim precisa planejar a sua fuga. Ela precisa se forçar a seguir adiante, seja como for. Esse período crítico assemelha-se a ficar relento em temperatura abaixo de zero em um dia e uma noite. Para sobreviver, não se pode ceder à fadiga, e dormir significa morte certa. Essa é a iniciação mais profunda, a iniciação de uma mulher nos sentidos instintivos, corretos, através dos quais o predador é identificado e banido. É esse momento no qual a mulher cativa passa da condição de vítima para a condição de alguém com a mente afiada, os olhos astuciosos e a audição apurada. Essa é a hora na qual um esforço sobre-humano consegue impelir a psique exausta para que se realize a sua última tarefa. As perguntas-chaves continuam a ajudar, pois a chave continua a verter o seu sangue sábio apesar de o predador proibir a conscientização. Sua mensagem maníaca é a de que a mulher morra por querer consciência. A resposta da jovem consiste em fazer com que ele pense que ela se dispõe a ser sua vítima, enquanto está de fato planejando sua destruição. Entre os animais, disse que existe uma misteriosa dança psíquica entre o predador e a presa. Disse que a presa mantiver uma espécie de olhar servil e um certo estremecimento que cause um leve ondular da pele sobre os músculos, ela estará reconhecendo sua fraqueza diante do predador e concordando em ser sua vítima. Existe a hora de estremecer e correr, e existe a hora de não agir assim. Nesse momento específico, uma mulher não deve estremecer e não deve rastejar. O pedido da jovem esposa do Barba Azul por algum tempo para se recompor não é sinal de submissão ao predador.
É o seu modo astucioso de reunir energias para usar da força. Como certas criaturas da floresta, ela está armando o bote contra o predador. Ela mergulha no chão para escapar dele e ressurge inesperadamente às suas costas. Como dar o grito? Quando o Barba Azul chama a esposa aos berros, ele tenta desesperadamente ganhar tempo. Ele está tentando reunir forças para superar o seu carcereiro, quer ele seja especificamente ou em combinação com outros fatores, uma religião, um marido, uma família, uma cultura destrutiva, quer se trate com complexos negativos da mulher. A mulher do Barba Azul apela com desespero, mas com astúcia. Por favor, sussurra ela, permita que eu me prepare para a morte. Está bem, rosna ele, mas prepare-se. A mulher convoca seus irmãos psíquicos. O que eles representam na psique de uma mulher? Eles são os propulsores mais musculosos, os elementos de natureza mais agressiva da psique. São a força interior à mulher, que sabe agir quando chega a hora de matar. Embora essa qualidade seja retratada nessa história por meio do sexo masculino, ela poderia ser atribuída a qualquer um dos sexos, bem como dos objetos que são neutros, como, por exemplo, a montanha que se fecha sobre o intruso ou o sol que desce por um instante a fim de torrar o saqueador. A esposa corre escada acima até seus aposentos e coloca as irmãs nas muradas. Ela grita para as irmãs: "Vocês estão vendo a chegada dos nossos irmãos?" E as irmãs que lhe dizem que ainda não veem nada. Vocês estão vendo e as irmãs lhe dizem que ainda não veem nada. Quando o Barba Azul ruge para que a esposa desça até o subterrâneo para que ela possa decapitá-la, mais uma vez ela grita: "Vocês estão vendo a chegada dos nossos irmãos?" E as irmãs lhe respondem que parecem estar vendo um pequeno redemoinho muito ao longe. Nessa cena, temos o desenrolar completo do surto de força intrapsíquica da mulher. Suas irmãs, as mais experientes, assumem o papel principal e esse último estágio de iniciação. Elas se tornam os olhos da irmã mais nova. O grito da mulher transpõe uma longa distância intrapsíquica para chegar onde moram seus irmãos. Onde moram aqueles aspectos da psique que foram treinados para a luta, para lutar até a morte se necessário. A princípio, porém, os aspectos defensores da psique não estão acessíveis à consciência como deveriam estar. O entusiasmo e a natureza combativa de muitas mulheres não se situam tão perto do consciente quanto seria eficaz. A mulher deve ensaiar a convocação, a invocação da sua natureza combativa, do redemoinho e da força do vento. O símbolo do redemoinho de areia possui uma força de tal determinação que, quando se concentra em vez de dispersar, confere enorme energia à mulher. Com essa atitude impetuosa, ela não perde a consciência e nem é enterrada na companhia das outras. Ela resolve, de uma vez por todas, o assassinato interno das mulheres, sua perda da libido, a perda da sua paixão pela vida. Embora perguntas-chave propiciem a abertura e a soltura exigida para a liberação, sem os olhos das irmãs, sem o vigor dos irmãos armados de espadas, ela não tem como vencer totalmente. O Barba Azul chama pela mulher e começa a subir a escada de pedra. A mulher grita para as irmãs: "E agora? Já estão vendo os nossos irmãos?" As irmãs respondem: Estamos vendo os nossos irmãos, estão quase aqui." Os irmãos vêm galopando pelo saguão, investem quarto adentro e forçam o Barba Azul a sair até a balaustrada. Ali, com suas espadas, eles o matam e deixam o que resta para os devoradores de carniça. Quando as mulheres conseguem emergir da ingenuidade, elas trazem consigo mesmas e para si mesmas algo inexplorado. Nesse caso, a mulher agora mais sábia procura o auxílio de uma energia masculina interna. Na psicologia junguiana, esse elemento foi denominado ânimos, um elemento em parte mortal, em parte instintual e em parte cultural da psique da mulher, que se apresenta nos contos de fadas e na simbologia dos sonhos, como seu filho, seu marido, um estranho ou um amante. Possivelmente ameaçador, dependendo das circunstâncias psíquicas do momento. Essa figura psíquica tem um valor especial por ser investida de qualidades e a criação tradicionalmente extirpa das mulheres, sendo a agressividade uma das mais comuns. Quando essa natureza de gênero
do gênero oposto é saudável, como simbolizada pelos irmãos no Barba Azul, ela ama a mulher na qual reside. Ela é a energia intrapsíquica que ajuda a mulher a realizar qualquer coisa que peça. É ele quem é capaz de violência, enquanto ela pode ter outros talentos. Ele irá ajudá-la na sua busca de consciência. Para muitas mulheres, ele é a ponte entre os mundos internos do pensamento e do sentimento e o mundo exterior. Quanto mais forte e amplo o ânimos, pense no ânimos como uma ponte. Com maior estilo, capacidade e desenvoltura, a mulher se manifestará suas ideias, o seu trabalho criativo no mundo exterior e de modo concreto. Uma mulher com um ânimos pobremente desenvolvido tem muitas ideias e pensamentos, mas é incapaz de manifestá-los para o mundo lá fora. Ela sempre para a um passo da organização ou da implementação de suas imagens maravilhosas. Os irmãos apresentam a bênção da força e da ação. Com a ajuda no final, duas coisas acontecem. A primeira consiste na neutralização da psique da mulher, na enorme capacidade paralisante do predador. A segunda é a substituição da Virgem de olhos vidrados por uma de olhos vigilantes, com um guerreiro de cada lado, se ela precisar convocá-los. Os devoradores de pecados. O Barba Azul é, sob todos os aspectos, uma história de cortes de separar para reunir. No último estágio da história, o corpo do Barba Azul deixado para que os devoradores de carne, os corvos marinhos, as aves de rapina e os abutres, o levem embora. Temos, assim, um final estranho e místico. Nos tempos antigos, havia almas chamadas de devoradoras de pecados. Eram espíritos, pássaros ou animais, às vezes seres humanos, que no estilo algo semelhante ao do bode expiatório, assumiam pecados, os dejetos da comunidade, para que as pessoas pudessem ser redimidas ou purificadas. Já vimos como a mulher selvagem é a loba, a mulher dos ossos, a descobridora dos mortos, a que canta sobre os ossos dos mortos, trazendo-os de volta à vida, e que essa natureza de vida e morte e vida é um atributo crucial da índole instintiva e selvagem das mulheres. Do mesmo modo, na mitologia nórdica, os devoradores de pecados eram os carniceiros que se alimentavam dos mortos. Incubavam-se no ventre e os levavam para Hel, que não é um lugar, mas uma pessoa. Hel é a deusa da vida e da morte. Ela ensina os mortos como viver da frente para trás. Eles vão se tornando mais jovens, até que estão prontos para renascer e voltar à vida. Esse ato de devorar pecados e pecadores, sua subsequente incubação e a sua liberação de volta à vida, constitui um processo de individuação para os seres mais abjetos da psique. Nesse sentido, é correto e válido que para essa finalidade retiremos energia dos elementos predatórios da nossa psique, matando-os, por assim dizer, e esgotando a sua força. Eles não podem ser devolvidos à compassiva mãe da vida, morte e vida, mas para serem transformados e recriados num estado menos beligerante. Muitos estudiosos que examinam esse conto consideram que o Barba Azul representa uma força que não pode ser redimida. Na minha opinião, porém, existe mais um campo para esse aspecto da psique, não a transformação de uma carnífice num Mr. Chips, porém algo mais parecido com uma pessoa que precisa ser mantida num hospício, em um lugar razoável com árvores, céu e alimentação adequada, e talvez música para acalmar e não alguém a ser banido para um canto nos fundos da psique para ser torturado e insultado. Por outro lado, não quero dar a entender que não exista algo que seja um mal manifesto e irregenerável, pois isso também existe. No transcorrer dos tempos, a sensação mística de que todo o esforço de individualização realizado por seres humanos também afeta as trevas no inconsciente coletivo de todos os humanos, sendo esse o lugar de residência do predador. Jung disse uma vez que Deus adquirira
adquiria maior consciência à medida que os seres humanos adquiriam mais consciência. Ele postulava que os humanos lançavam luz sobre o lado sombrio de Deus quando expulsavam seus próprios demônios para a luz do dia. Não afirmo saber como tudo isso funciona, mas de acordo com o padrão arquetípico, aparentemente funcionaria da seguinte forma: em vez de insultar o predador da psique, ou em vez de fugir dele, nós o desarmamos. Conseguimos esse feito não nos permitindo pensamentos discordantes a respeito da vida da nossa alma, especialmente do nosso valor. Capturamos os pensamentos nocivos antes que eles cresçam o suficiente para nos prejudicar e os destruímos. Desarmamos o predador ao enfrentar as suas invectivas com a proteção das nossas próprias verdades. Predador, você nunca termina nada que começa. Você termina muitas coisas sim. Enfraquecemos os ataques do predador natural, levando a sério o que for verdade no que ele disser, trabalhando com essas verdades e ignorando o resto. Desarmamos o predador ao manter nossas intuições e instintos e resistindo à sua sedução. Se fôssemos fazer uma lista de todas as nossas perdas até o momento atual nas nossas vidas, lembrando-nos de ocasiões em que nos decepcionamos, em que estivemos indefesas diante do suplício, em que tivemos uma fantasia cheia de glacê e frufru, compreenderíamos que esses são os pontos vulneráveis da nossa psique. E a esses aspectos carentes e desprestigiados, que o predador recorre a fim de esconder o fato de sua única intenção, que é a de arrastá-la para o subterrâneo e sugar a sua energia, como numa transfusão de sangue. No final da história do Barba Azul, os seus ossos e cartilagens são deixados para os abutres. Esse fato nos dá um forte insight sobre a transformação do predador. Essa é a última tarefa para a mulher nessa viagem com o Barba Azul, a de permitir que sua natureza de vida, morte e vida desmanche o predador e o leve embora para ser incubado, transformado e devolvido à vida. Quando nos recusamos a obsequiar o predador, sua força se esvai e ele é incapaz de agir sem nós. Basicamente, nós o expulsamos para aquela camada da psique na qual a criação ainda está em formação e o deixamos borbulhar naquele caldo etéreo até que possamos encontrar uma forma melhor para ele preencher. Quando o energum psíquico do predador estiver derretido, ele pode receber uma nova forma com algum outro objetivo. Somos, portanto, criadores. A substância bruta tem sido reduzida, transforma-se em material para a nossa criação. As mulheres descobrem que ao dominar o predador dele, retirando o que é útil e deixando o resto, elas se sentem cheias de energia, vitalidade e ímpeto. Elas extraíam do predador o que lhes havia sido roubado, o vigor, o sentido verdadeiro. Pode-se entender de alguns dos seguintes modos o ato de extrair a energia do predador e transformá-la em outra coisa. A raiva do predador pode ser transformada numa exaltação da alma íntima voltada para a realização de uma importante tarefa no mundo. A astúcia do predador pode ser usada para investigar e compreender as coisas de forma distanciada. A natureza assassina do predador pode ser usada para erradicar o que deve realmente morrer na vida de uma mulher, ou as coisas para as quais ela precisa morrer na sua vida exterior, sendo essas coisas diferentes conforme a ocasião. Aproveitar as partes do Barba Azul é como isolar os elementos de valor medicinal do venenoso meimendro ou elementos curativos do temível Belladonna e usar esses materiais com cuidado para ajudar e para curar. As cinzas deixadas pelo predador irão sem dúvida se levantar novamente, mas de forma diferente, com muito maior oportunidade de ser reconhecido e com um poder muito reduzido para enganar e destruir, pois você derreteu muitos dos poderes que ele dedicava à destruição e voltou esses poderes para o que é útil e relevante. O Barba Azul é uma fábula muito importante para as mulheres jovens, não necessariamente na idade cronológica, mas em alguma parte da sua mente. É uma história sobre a ingenuidade psíquica, mas também sobre o vigoroso desrespeito à proibição de olhar e de, afinal, trucidar e reduzir a pedaços o predador natural da psique. As histórias têm a intenção de devolver o movimento à vida anterior,
A lenda do Barba Azul é um exemplo de especial importância para a aplicação da vida interior de uma mulher que tenha sido assustada, acuada ou encurralada. As soluções presentes nas histórias diminuem o medo, ministram doses de adrenalina na hora certa e o que é mais importante para o self ingênuo no cativeiro, abrem portas, paredes anteriormente sem nenhuma abertura. Talvez o mais importante seja o fato de a história do Barba Azul trazer ao nível consciente a chave psíquica, a capacidade de fazer qualquer pergunta a respeito de nós mesmos, da nossa família, dos nossos projetos e da vida como um todo. Depois, como um ser selvagem que tudo fareja, que cheira em volta, de baixo e de dentro para descobrir o que é uma coisa, é a mulher de baixo e dentro para descobrir o que uma coisa é, a mulher está livre para encontrar respostas verdadeiras para suas perguntas mais profundas e mais sombrias. Ela está livre para arrancar os poderes daquilo que a assolou e para voltar esses poderes, antes que forem empregados contra ela, para os excelentes usos que lhes forem mais convenientes. Assim é a mulher selvagem. O homem sinistro nos sonhos das mulheres. O predador natural da psique não se encontra apenas nos contos de fadas, mas também nos sonhos. Existe um sonho iniciático universal entre as mulheres. Ele é tão comum que é digno de nota o fato de uma mulher ter chegado aos 25 anos sem tê-lo obtido. O sonho geralmente faz com que as mulheres acordem sobressaltadas e se debatendo ansiosas. Só um minutinho. Tem que anotar o que eu tô lembrando hoje, porque é muita coisa. Voltei. Eis o padrão do sonho. Quem sonha está sozinha, muitas vezes na sua própria casa. Do lado de fora, no escuro, há 1 ou 2 homens rondando. Assustada, ela disca o número de emergência para pedir ajuda. De repente, ela percebe que o ladrão está dentro de casa com ela, perto dela. Talvez até sinta a respiração dele. Talvez ele a esteja tocando e ela não consegue ligar para o telefone de emergência. Ela acorda de repente com a respiração ruidosa, o coração batendo como um tambor descompassado. O sonho com o homem sinistro tem um forte aspecto físico. Ele muitas vezes é acompanhado de suores, movimentos violentos, respiração difícil, aceleração dos batimentos cardíacos e às vezes de gritos e gemidos de medo. Poderíamos dizer que o criador do sonho desistiu de enviar mensagens sutis à sonhadora e agora manda imagens que abalam o sistema neurológico e o sistema nervoso autônomo da sonhadora, comunicando assim a urgência da questão. Os antagonistas nesse sonho, com o homem sinistro, são geralmente nas palavras das próprias mulheres. Terroristas, estupradores, bandidos, nazistas de campos de concentração, saqueadores, assassinos, criminosos, homens desagradáveis, pervertidos, ladrões. Existem diversos níveis para a interpretação de um sonho desse tipo, dependendo das circunstâncias da vida e dos dramas interiores que envolvem quem sonha. Muitas vezes, por exemplo, esse tipo de sonho é um indicador confiável de que a consciência de uma mulher, como no caso de uma mulher muito jovem que está começando a perceber a existência do predador psíquico inato. Em outros casos, o sonho é um arauto. A mulher sonha que acabou de descobrir ou está a ponto de descobrir e começar a liberar. Uma função cativa esquecida da sua psique. Ainda sob outras circunstâncias, o sonho trata de uma situação cada vez mais intolerável na cultura que cerca a vida pessoal de quem sonha, situação que ela precisa combater ou da qual precisa fugir. Em primeiro lugar, vamos compreender as ideias subjetivas contidas nesse tema em sua aplicação à vida pessoal e interior de quem sonha. O sonho do homem sinistro esclarece à mulher a situação difícil que enfrenta. O sonho fala de uma atitude cruel para consigo mesma, encarnada pelo bandido no sonho, como a esposa do Barba Azul. Se a mulher conseguir dominar o consciente, a pergunta-chave sobre a questão e respondê-la com honestidade, ela poderá se libertar. Então os agressores, os que espreitam, os predadores da psique, exercerão pressão muito menor sobre ela.
eles serão relegados a uma camada distante do inconsciente. Lá ela poderá lidar com eles com cuidado em vez no meio de uma crise. O homem sinistro nos sonhos de mulheres aparece quando é iminente uma iniciação, uma mudança psíquica de um nível de conhecimento e de comportamento para outro nível mais maduro e mais cheio de energia. Esse sonho ocorre àquela que ainda será iniciada, bem como aquelas que já são veteranas de diversos ritos de passagem, pois sempre existe uma iniciação a mais. Não importa a idade atingida pela mulher, não importa quantos anos se passem, elas têm outras idades, outros estágios, outras primeiras vezes à sua espera. É nisso que se resume a iniciação. Ela cria uma abertura através da qual a pessoa se prepara para passar de modo a alcançar um novo modo de ser e de conhecer. Os sonhos são portais, entradas e preparações, e ensaios para o próximo passo na consciência da mulher, para o dia seguinte no seu processo de individuação. Portanto, uma mulher poderia sonhar com o predador quando as suas circunstâncias psíquicas estão excessivamente inertes ou complacentes. Poderíamos dizer que o sonho ocorre para provocar uma tempestade na psique para que algum trabalho vigoroso possa ser realizado. Além disso, o sonho dessa natureza afirma que a vida da mulher precisa mudar, que a mulher que sonha ficou enredada em algum hiato ou em algum estado inercial relacionado a alguma escolha difícil, que ela reluta em dar o passo seguinte, concluir o percurso seguinte e que ela está evitando arrancar a sua própria força das mãos do predador, que ela não está acostumada a ser, a agir, lutar a todo vapor, sem reservas. Ainda mais, os sonhos com o homem sinistro são também campanhas de alarme recomendando que prestamos atenção a algo que se desencaminhou radicalmente no mundo exterior, na vida pessoal ou na cultura coletiva. A psicologia tradicional apresenta por total omissão uma tendência a segregar a psique humana do relacionamento com a Terra onde vieram os seres humanos, a isolá-la do conhecimento das etiologias culturais do mal-estar e do desassossego, bem como apartar a psique das políticas e procedimentos que modelam as vidas interior e exterior dos seres humanos. Como se aquele mundo exterior não fosse tão surrealista, não fosse tão carregado de símbolos, não tivesse tanto impacto e influência sobre a alma de cada um quanto o tumulto interior. Quando o mundo exterior se intrometeu na vida espiritual básica de um indivíduo ou de muitos, os sonhos com um homem sinistro surgem em grande número. Para mim, foi fascinante poder reunir sonhos de mulheres expostas a alguma aflição decorrente de algo errado na cultura externa, como, por exemplo, das mulheres em que viviam perto da poluente fundição de New York City, Idaho, e sonhos de mulheres extremamente conscientizadas e envolvidas em atividades de natureza social e proteção ambiental, como, por exemplo, Las Guerrillas Companheiras, irmãs guerreiras no sertão de Quebrada da América Central, e mulheres nos cofradios de santuários nos Estados Unidos e defensoras dos direitos civis em Latino Country. Todas têm os sonhos com um homem sinistro. Desculpa, gente. Em termos gerais, haveria a impressão de que para sonhadoras ingênuas ou desinformadas, esses sonhos representam um alarme de despertador. Olá, preste atenção, você está correndo perigo. E aquelas que já estão conscientizadas e engajadas em atividades de natureza social, o sonho com um homem sinistro seria quase um estimulante para lembrar a mulher do que ela está enfrentando e para incentivá-la a continuar forte, vigilante e prosseguir com seu trabalho. Portanto, quando as mulheres sonham com um predador natural, nem sempre se trata exclusivamente de uma mensagem sobre a vida interior. Às vezes é uma mensagem sobre os aspectos ameaçadores da cultura em que vivemos, quer se trate de uma cultura limitada, porém brutal, no escritório, dentro da própria família, na área da sua comunidade, quer seja tão ampla quanto uma cultura religiosa ou nacional. Como se pode ver, cada grupo e cada cultura parecem ter o seu próprio predador natural da psique. E a partir da história, observa-se que a ocorrência de períodos nas culturas, durante os quais o predador é identificado com uma soberania absoluta que lhe é permitida, até que as pessoas discordam, se transformam numa maré incontrolável. Até que as pessoas que discordam se transformam numa maré incontrolável.
Embora uma grande vertente da psicologia de ênfase às causas familiares na angústia dos seres humanos, o componente cultural tem o mesmo peso, pois a cultura é a família da família. Se a família da família sofre várias enfermidades, todas as famílias dentro daquela cultura terão que lutar com os mesmos inconvenientes. Há um ditado que diz que a cultura cura. Se a cultura tem essa propriedade medicinal, as famílias aprendem a curar. Elas lutarão menos, serão mais reparadoras, ferirão muito menos, serão mais gentis e carinhosas. Numa cultura dominada pelo predador, toda nova vida que precisa nascer, bem como toda velha vida que precisa partir, é incapaz de se movimentar. E a vida espiritual dos seus cidadãos sofre um congelamento tanto pelo medo quanto pela inanição espiritual. Por que motivo esse intruso, que nos sonhos das mulheres assume na maioria das vezes a forma de um homem invasor, procura atacar a psique instintiva, e em especial seus poderes selvagens de conhecimento? Ninguém sabe dizer ao certo. Dizemos que que está na natureza das coisas. No entanto, encontramos esse processo destrutivo exacerbado quando a cultura em volta da mulher alardeia, alimenta e protege atitudes destrutivas para com a profunda natureza instintiva da alma. Com essas atitudes, a cultura fortalece dentro da psique de todos os seus habitantes esses valores extremamente destrutivos, com os quais o predador concorda avidamente. Da mesma forma, quando uma sociedade exorta o seu povo a desconfiar da profunda vida instintiva e evitá-la, o elemento autopredatório das nossas psiques é reforçado e acelerado. Contudo, mesmo numa cultura opressora, em qualquer mulher na qual a mulher selvagem ainda viva e viceje ou apenas cintile, haverá perguntas-chave sendo feitas, não só aquelas que nos são úteis para o insight particular de cada um, mas também aquelas que tratam da nossa cultura. O que está por trás das proibições que vemos no mundo exterior? Que boa parte ou útil do indivíduo na cultura e na terra, na natureza humana, foi morto ou está morrendo por aqui? Uma vez examinadas essas questões, a mulher está capacitada para agir de acordo com a sua própria competência, com o seu próprio talento. Tomar o mundo nas mãos e agir com ele de um modo inspirado e fortalecedor da alma é um poderoso ato de espírito selvagem. É por esse motivo que a natureza selvagem das mulheres precisa ser preservada e até mesmo em alguns casos protegida com extrema vigilância para que não seja de repente sequestrada e estrangulada. É importante alimentar essa natureza instintiva, abrigá-la, dar-lhe condições de expansão, pois mesmo nas condições mais restritivas da cultura, da família e da psique, a paralisia é muito menor nas mulheres que mantiveram seu vínculo com a natureza instintiva profunda e selvagem. Embora haja danos, se uma mulher for presa e ou induzida a se manter ingênua e submissa, ainda sobra energia suficiente para superar do carcereiro, escapar dele, correr mais do que ele, finalmente dividi-lo e desmanchá-lo para seus próprios usos construtivos. Existe uma outra ocasião específica na qual é altamente provável que as mulheres que tenham sonhos com um homem sinistro, e ela ocorre quando o fogo criador interno está abafado, soltando fumaça sozinho, quando resta pouca lenha por perto ou quando as cinzas brancas a cada dia ficam mais altas e a panela continua vazia. Essas síndromes, elas podem surgir mesmo quando somos veteranas na nossa arte, bem quando começamos a sério a aplicar nossos dons no mundo exterior. Elas surgem quando ocorre uma invasão predatória da psique e, consequentemente, descobrimos todas as razões para fazer qualquer coisa, menos sentar ali, ficar ali paradas ou ir até lá realizar, não importa o que não seja caro. Nesses casos, o sonho com um homem sinistro, muito embora acompanhado de um medo que sobressalta o coração, não é um sonho agourento. Ele é muito positivo e trata de uma necessidade correta e oportuna de acordar para um movimento destrutivo dentro da própria psique, para aquilo que está furtando o nosso fogo, intrometendo-se na nossa energia, roubando de nós o lugar, o espaço e o território para a criação. Muitas vezes a vida criativa é retardada ou interrompida. Nesses casos, o sonho com um homem sinistro, muito embora acompanhado de um medo que sobressalta o coração, não é um sonho agourento.
Ele é muito positivo e trata de uma necessidade correta e oportuna para acordar um movimento destrutivo dentro da própria psique, para aquilo que está furtando nosso fogo, intrometendo-se na nossa energia e roubando de nós o lugar, o espaço, o tempo e o território para a criação. Relido. Muitas vezes, a vida criativa é retardada ou interrompida por alguma parte da psique de nós que tem de nós uma opinião muito desfavorável, e nós estamos ali rastejando aos seus pés em vez de lhe dar um golpe na cabeça e sair correndo livres. Em muitos casos, o que é necessário para corrigir a situação que levemos mais a sério do que nunca nossas ideias, nossa arte e a nós mesmas, em virtude de grandes quebras de continuidade nas linhas de auxílio matrilineares pelas gerações afora, esse tema de valorização da nossa vida criativa, ou seja, a valorização das ideias e obras engenhosas e belas que emanam da alma selvagem, tornou-se uma questão permanente para as mulheres. No meu consultório, fiquei olhando enquanto certas poetas jogavam no sofá folhas com seus trabalhos como se a sua poesia fosse um lixo em vez de um tesouro. Vi pintoras trazerem seus quadros para uma sessão, deixando que eles batessem no batente da porta ao entrar. Vi o brilho de inveja nos olhos das mulheres quando tentam disfarçar a sua raiva pelo fato de os outros parecerem capazes de criar, enquanto elas próprias por algum motivo não conseguem. Ouvi todas as desculpas que uma mulher poderia conceber. Não tenho talento, não sou importante, não tenho instrução, não tenho ideias, não sei como fazer, não sei o que fazer, não sei quando fazer. E o mais revoltante de todos, não tenho tempo. Sempre sinto vontade de sacudi-las até que se arrependam e prometam nunca mais contar mentiras. Mas não preciso sacudi-las, pois o homem sinistro dos sonhos cumprirá essa função, e se não for ele, outro agente onírico qualquer o fará. O sonho com um homem sinistro é apavorante, e os sonhos apavorantes com enorme frequência são muito bons para a criatividade. Eles mostram à artista o que lhe acontecerá se ela permitir-se ser reduzida a uma talentosa inválida. Esse sonho com um homem sinistro é muitas vezes o suficiente para apavorar a mulher, fazendo com que ela volte a criar. No mínimo, ela poderá criar obras que elucidem o homem sinistro nos seus próprios sonhos. A ameaça do homem sinistro serve como advertência para todas nós. Se você não prestar atenção aos seus tesouros, eles lhe serão roubados. Sob esse aspecto, quando uma mulher tem um sonho desses ou uma série deles, isso significa que um imenso portão está se abrindo para os campos iniciáticos, onde poderá ocorrer uma revalorização dos seus talentos. Ali, o que estiver destruindo cada vez mais a mulher, ou roubando dela o que pode ser concebido e captado, recebendo o devido tratamento. Quando a mulher se esforça para examinar melhor o predador da sua própria psique, e se ela reconhecer a sua presença e entrar no combate necessário com ele, o predador irá se mudar para um ponto muito mais isolado e discreto da psique. No entanto, se o predador for ignorado, ele se tornará cada vez mais cheio de ódio e de ciúme, com o desejo de silenciar a mulher para sempre. Na prática, é importante que uma mulher sujeita a sonhos no estilo do Barba Azul e do Homem Sinistro elimine da sua vida o máximo de negatividade possível. É necessário às vezes limitar ou rarear certos relacionamentos, pois se uma mulher é cercada externamente por pessoas que se opõem à sua vida profunda ou que são descuidadas com ela, seu predador interior disso se alimenta, devolvendo mais força dentro da sua psique e sendo mais agressivo com ela. As mulheres muitas vezes sentem extrema ambivalência quando agridem um intruso por pensarem que se trata de uma situação em que se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Se ela não escapar, o homem sinistro se transforma em seu carcereiro e ela em sua escrava. Se ela conseguir escapar, ele a perseguirá, sem trégua, como se fosse seu dono. As mulheres temem o homem sinistro ou que o homem sinistro as encurrale para forçá-las novamente à submissão, e esse medo se reflete nos seus sonhos. Por isso é comum que as mulheres eliminem suas naturezas criativas, repletas de almas e selvagens em reação a ameaças por parte do predador. E é por isso que as mulheres jazem como cadáveres e esqueletos no subterrâneo do castelo do Barba Azul. Elas descobriram a armadilha, porém é tarde demais. A consciência é a saída da caixa, a saída da tortura, e no caminho que leva para longe do homem sinistro.
e as mulheres têm o direito de lutar com unhas e dentes para chegar a ele e nele se manter. Na história do Barba Azul, vemos uma mulher que cede ao encanto do predador e que acorda para a realidade e foge dele, mas sábia para a próxima vez. O conto de fadas trata da transformação de 4 introjeções sombrias que para as mulheres são objeto de controvérsia. Não veja, não tenha insight, não fale, não haja. Para expulsar o predador, precisamos fazer o contrário. Devemos abrir as coisas com chaves ou a força para ver o que está dentro delas. Devemos usar o nosso insight, a nossa capacidade de suportar o que vemos. Devemos proclamar a nossa verdade em alto e bom som. E devemos ser capazes de usar a nossa inteligência para fazer o que for necessário a respeito do que vemos. Quando uma mulher é forte em sua natureza instintiva, ela reconhece por instinto o predador inato pelo cheiro, pela aparência, pelos ruídos. Ela vê a sua presença, ouve sua aproximação e toma medidas para afastá-lo. Na mulher cujos instintos foram danificados, o predador cai sobre ela antes que ela possa receber sua presença, pois sua audição, seu conhecimento e sua percepção estão prejudicados, principalmente por introjeções que a exortam a ser boazinha, a se comportar e especialmente a fechar os olhos aos maus tratos. Em termos psíquicos, é difícil notar à primeira vista diferenças entre as não iniciadas, que são jovens e, portanto, ingênuas, e as mulheres cujos instintos foram danificados. Nenhuma das duas tem grande conhecimento acerca do predador sinistro, sendo ainda muito crédulas. Felizmente para nós, porém, quando o elemento predatório da psique de uma mulher está em atuação, ele deixa para trás pistas inconfundíveis nos seus sonhos. Essas pistas acabam levando à sua descoberta, captura e refreamento. A cura, tanto para a mulher ingênua quanto para a que teve os instintos fragilizados, é a mesma. Tente prestar atenção à sua intuição, à sua voz interior. Faça perguntas, seja curiosa, veja o que estiver vendo, ouça o que estiver ouvindo e então haja com base no que se sabe ser verdade. Esses poderes intuitivos foram concedidos à sua alma no instante do nascimento. Eles estão cobertos, e talvez por anos e anos de cinzas e excrementos. Isso não é o fim do mundo, pois é sempre fácil livrar-se da sujeira com água. Se você arrancar aqui um pouco e esfregar ali e adquirir alguma prática, seus poderes perceptivos podem ser restaurados ao seu estado primitivo. Ao recuperar esses poderes das sombras da nossa psique, deixaremos de ser simples vítimas das circunstâncias internas ou externas. Não importa de que forma a cultura, a personalidade, a psique da outra força qualquer exija que a mulher se vista ou se comporte. Não importa como eles todos possam desejar manter as mulheres vigiadas por suas damas de companhia, cochilando por perto. Não importa que tipo de pressão tente reprimir a expressão da alma da mulher. Nada disso pode alterar o fato de que uma mulher é o que é e que a sua essência é determinada pelo inconsciente selvagem, o que é bom. E de importância crucial que nos lembremos de que sempre que temos sonhos com um homem sinistro, existe um poder antagônico por perto, esperando para nos ajudar. Quando acionamos a energia selvagem para resistir ao predador, adivinhem quem aparece imediatamente? A mulher selvagem que chega superando quaisquer cercas, muros ou obstáculos que o predador tenha construído. Ela não é um ícone a ser exposto na grade como um quadro religioso. Ela é um ser vivo que chega a nós de qualquer lugar, sob quaisquer condições. Ela e o predador se conhecem há muito, muito tempo. Ela descobre o seu paradeiro através dos sonhos, de histórias e contos através da vida inteira das mulheres. Onde ele estiver, ela estará, pois é ela quem contrabalança a destruição causada por ele. A mulher selvagem ensina às mulheres quando não se deve ser boazinha no que diz respeito à proteção da expressão de nossa alma. A natureza selvagem sabe que a doçura nessas ocasiões só faz com que o predador sorria. Quando a expressão da alma está sendo ameaçada, não é só aceitável fixar um limite e ser fiel a ele. Ele é imprescindível. Quando a mulher age assim, não poderá haver omissões na sua vida por muito tempo, pois ela reconhece logo o que está errado e tem condições de empurrar o predador de volta ao seu devido lugar. Ela já não é mais ingênua, ela não é mais uma meta ou um alvo, ela é um antídoto mágico que, afinal, faz com que a chave pare de sangrar.
E é isso, terminamos o capítulo 2, o próximo vídeo entramos no capítulo 3, eu espero que vocês estejam gostando. É isso, tchau, um beijo!